A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Gostaria aqui de meditar na palavra do Senhor Jesus. Mais um texto para a honra e para a glória do Senhor. Coisa linda é a gente meditar na palavra. Tem muitas coisas aí que pessoas já sabem, já conhecem, mas tem muitas que estão iniciando uma caminhada de fé e são coisas que elas não sabem e servem para o aprendizado, tanto no matéria como no espiritual. E eu vou ler um texto aqui, pedaço de um texto, mas retratar todo ele, se assim Deus permitir que eu retrate esse texto. Aqui em São Mateus, capítulo 9 e o versículo 26. Isso aqui é um versículo propício para a minha mensagem para você. Diz assim: e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Esse texto aqui está falando de uma mulher com um fluxo de sangue. Aqui esse texto nós vamos identificar Jesus. Vamos identificar Jesus na caminhada. E disse assim, versículo 18: e disse-lhe ele essas coisas. Eis que chegou um chefe e adorou, dizendo: minha filha faleceu e agora mesmo, mas vem e põe-lhe as tuas mãos e ela viverá. Aqui nós vamos encontrar Jesus indo até a casa desse chefe dos fariseus para fazer um milagre. Ele precisava de um milagre. E nós vamos ver que a fé dele era grande, porque ele não queria só que Jesus fosse, mas queria que Jesus tocasse, colocasse as mãos. E vai uma reflexão para nós. Você quer que Jesus entre na tua vida? Ou só quer que Jesus entre na tua vida com a essência e com o seu poder? Ou quer que ele toque? Quando ele toca, muda. Quando ele toca, cura. Quando ele toca, há um renovo e uma restauração. No versículo 19, diz assim: e Jesus, levantando-se, seguiu-o. E ele e os seus discípulos também. Entendeu o que eu falei? Jesus vai até essa casa onde essa criança já tem o seu atestado de óbito. Mas este fariseu, ele não acreditava no certidão de óbito. Ele não acreditava na derrota. Ele acreditava na sua vitória. E ele foi até os pés de Jesus para que a sua vitória fosse concretizada. E nós vamos ver aqui na decorrência, versículo 19, na decorrência dos versículos: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegou por detrás dele e tocou a orla de suas vestes. Jesus vai caminhando em direção a um milagre que ele iria fazer e realizar na casa desse chefe, desse fariseu. No caminho, ele encontra uma mulher com fé e com atitude, que toca em suas vestes e ali sai virtude. Essa mulher, ela enfrentou as barreiras. Qual foi a barreira que ela enfrentou? Da cultura judaica, aonde uma pessoa que estivesse leprosa ou impura, ela não poderia estar andando no meio das pessoas. Ela enfrentou, essa foi a primeira barreira, a barreira da tradição judaica, aonde as pessoas que eram impuras eram separadas. Ela enfrentou
a tradição judaica da época. Ela enfrentou também a multidão, porque a multidão apertava Jesus, era muita gente, e ela enfrentou a multidão, quem sabe se arrastando no meio da multidão. E muitos, sentindo o seu ardor, aquele cheiro ruim, criticavam, zombavam, mas mesmo assim ela prosseguiu, porque ela queria o quê? Um milagre. Ela queria o quê? Uma resposta. Ela queria a presença de Deus. Ela queria a restauração da sua vida. Quem sabe ela gastou tudo. A Bíblia não conta esse detalhe. Gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo que tinha, e a única solução para ela era a morte e o desprezo, era a morte e o abandono. Quem sabe o coração dela estava triste, porque não poderia mais se encontrar com a família, não poderia mais abraçar os seus entes queridos, mas agora ela tinha duas opções. Uma opção de ser presa e insultada porque ela era impura no meio da sociedade, e a segunda, receber o seu milagre. Não importa qual é a opção, ela escolheu fazer a caminhada certa. E nessa caminhada certa, ela foi curada por Jesus. Ela chega e toca no seu manto, toca em sua roupa, e automaticamente é curada. E Jesus mesmo diz, saiu de mim virtude, porque o que é? A fé daquela mulher fez um milagre. Versículo 22, e Jesus voltando-se, vendo, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé, é o que eu já falei em outros versículos, a fé salva, a tua fé te salvou, e imediatamente a mulher ficou sã. Entenda uma coisa nesse versículo, ele encerra uma doutrina aqui. Para você ser curado, para você ser restaurado, para você ter uma vida transformada, você precisa ter fé. Você entendeu? E quando você tem fé de verdade, você é o quê? Um salvo. É uma pessoa que foi salva, uma pessoa que foi resgatada. Então o teu viver vai mudar. E se você tem fé e é um salvo, automaticamente as bênçãos de Deus, a cura, a libertação, o renovo vai vir sobre a tua vida. Você tem fé? Tem? Acredita mesmo de coração? Então começa a caminhar em direção a Jesus. Essa mulher teve fé, foi uma salva, mas não ficou parada. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a sociedade para ir até Jesus. E foi abençoada. E nós vamos aqui, versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentos e o povo, o alvoroço, depois do acontecimento da mulher ser curada do seu fluxo de sangue. Já fazia 12 anos que ela estava sangrando até a sua morte, e ela pensava que estava tudo acabado, e o milagre aconteceu. Agora Jesus chega na casa do chefe dos fariseus, e ele escuta o barulho de músicas, pessoas chorando, e ali dava para perceber no rosto das pessoas que tinham o atestado de óbito daquela criança. E aqui nós vamos encontrar no versículo 24, e disse-lhe, retira-te, que a menina não está morta, mas dorme, e retiraram-se. Para acontecer o milagre, às vezes é preciso retirar pessoas do lugar. Senão o milagre não acontece. Porque existem muitas pessoas que não têm fé, não têm convicção da fé, então vai atrapalhar aquele que tem fé, aquele que quer receber. E foi tirada a menina daquele lugar. E logo o povo foi posto fora. Então nós vamos aqui encerrar rapidinho, porque já o meu tempo está indo embora. Dizer para você, quando Jesus tira aquele povo e fala que a menina não está morta, eles riem. As pessoas vão rir do milagre, mas a bênção é certa. Aquela menina foi ressuscitada para a glória de Deus. E Deus abençoe você. E até o próximo versículo de Mateus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.